as joias de Guy de Maupassant, vós, Iba Mendes? O senhor Lantin, encontrando a senhorita em um evento na casa do seu chefe de seção, enamorou-se perdidamente dela. Era filha de um cobrador da província já falecido. Tinha vindo a Paris com a mãe, que frequentava algumas famílias na vizinhança, com a esperança de casá-la. Eram ambas pobres e estimáveis, tranquilas e suaves. A rapariga parecia o tipo absoluto da mulher honesta, a quem um rapaz sonha em confiar a sua existência. De uma beleza modesta, possuía o atrativo de um pudor angélico, e o sorriso imperceptível que não lhe abandonava os lábios parecia um reflexo do seu coração. Todos a admiravam, e as que a conheciam repetiam continuamente: feliz aquele que a desposar, não se pode encontrar melhor. O senhor Lantin, então ajudante de primeira classe do Ministério do Interior, com 3.000 francos por ano de vencimentos, pediu a sua mão e casou com ela. Foi de uma felicidade incrível. Ela mantinha a casa com toda a habilidade e economia, que viviam quase com luxo. Não havia gentileza nem atenção que ela não dispensasse ao marido, e o encanto da sua beleza era tão grande que 6 anos depois do casamento ele estava ainda mais enamorado do que nos primeiros dias. Só 2 coisas desagradavam ao marido: a sua paixão pelo teatro e pelas joias falsas. Suas amigas, conhecia algumas senhoras de empregados modestos, procuraram-na para as primeiras representações ou para as peças em voga, e ela arrastava o marido, que se cansava muito com esses divertimentos depois de um dia de trabalho. Então ela lhe pediu que a deixasse ir com alguma senhora do seu conhecimento, que pudesse voltar com ela. Foi preciso tempo para habituar-se a este sistema que lhe parecia inconveniente, decidindo-se por fim por complacência, e ela ficou muito agradecida. Ora, esta paixão pelo teatro suscitou nela a necessidade de enfeitar-se. Seus vestidos continuavam simples e de bom gosto sempre, e a graça irresistível, humilde e sorridente, aumentava um novo encanto à sua simplicidade. Mas habituou-se a pendurar às orelhas 2 grossas pedras do Reno, que imitavam diamantes, a trazer colares e braceletes de pedras falsas. O marido, que se aborrecia um pouco com esta mania pelas pedras falsas, repetia-lhe: querida, quando não se tem meios de comprar joias verdadeiras, não se apresentam outros adornos senão o da própria graça, que são ainda as melhores joias. E ela respondia sorrindo: que queres? É o meu vício, agrada-me tanto. Sei que tens razão, mas não me corrijo. Como eu adoraria as joias! E fazia passar pelas mãos os colares de pérolas, brilhar as facetas de cristal lapidado, repetindo: mas só vê como são bem trabalhadas, até parecem verdadeiras. Ele sorria, declarando: tens gostos de cigana. Algumas vezes à noite, quando estavam junto do fogão, ela colocava sobre a mesa em que tomavam chá a pequenina caixa de marroquim que escondia o seu tesouro na frase do senhor Lantin, e punha-se a examinar aquelas joias falsas com uma atenção apaixonada. Colocava um colar no pescoço do marido para rir de todo o coração, exclamando: como estás ridículo! Depois, atirando-se aos seus braços, beijava-o repetidamente. Uma noite de inverno foi ao teatro e quando voltou a casa tremia de frio. No dia seguinte tossia e 8 dias depois morria de uma pneumonia. Lantin quase a seguiu. O seu desespero foi tão forte que, em um mês, seus cabelos embranqueceram. Chorava noite e dia, com a alma dilacerada por uma dor intolerável, cheio de recordações do sorriso, da voz e dos encantos da pobre morta. O tempo não lhe diminuía a mágoa. Muitas vezes, durante as horas de trabalho, enquanto seus companheiros reuniam-se a discutir os assuntos do dia, seus olhos se enchiam de lágrimas e soluçava. Havia conservado intacto o quarto da sua pobre mulher
e todo dia a ele se recolhia para pensar nela. A mobília, os vestidos ocupavam seu antigo lugar, mas a vida tornava-se intolerável para ele. O ordenado que nas mãos da mulher chegava para todas as necessidades da família não era agora suficiente para ele sozinho, e perguntava então a si mesmo que faria ela para dar-lhe vinhos excelentes, iguarias escolhidas, que agora não podia conseguir com seus modestos vencimentos. Fez algumas dívidas e procurou dinheiro como um homem reduzido a expedientes. Certa manhã, quando estava sem vintém e faltava ainda uma semana para o fim do mês, lembrou-se de desfazer-se do tesouro da mulher, pois no fundo do coração conservava ainda uma espécie de rancor por aqueles europeus. Cada vez que o olhava, experimentava um sentimento de desgosto que escurecia a recordação da esposa. Procurou entre as joias que usara até o último momento a que ela parecia preferir e decidiu-se pelo colar, que podia valer, pensou ele, 6 a 8 francos, porque era na verdade bem trabalhado. Pô-lo no bolso, foi para o ministério e em caminho procurou um ourives que lhe merecesse confiança. Encontrou um e ficou um pouco envergonhado de exibir a sua miséria e de vender um objeto de tão pouco valor. Senhor, disse ao negociante, desejo saber quanto vale este objeto. O ourives pegou no colar, examinou-o, estendeu-o no balcão, tomou uma lente, falou em voz baixa ao caixeiro, tornou a colocá-lo no balcão e pôs-se a olhá-lo de longe para ver o efeito que fazia. O senhor Lantin, aborrecido com toda esta mímica, ia dizer, sei bem que não tem grande valor, quando o ourives lhe disse, Senhor, este colar vale 12.000 a 15.000 francos, mas eu não posso comprá-lo sem que me explique a sua procedência. O viúvo arregalou os olhos, espantado, como se não tivesse compreendido. Como? O outro respondeu-lhe em tom seco, ignorando o motivo do seu espanto. Pode procurar outro que lhe dê mais. Para mim vale no máximo 15.000 francos. Pode voltar aqui se não encontrar melhor oferta. Lantin, aturdido, desesperado, retomou o colar e saiu, obedecendo a uma confusa necessidade de ficar só e refletir. Mas apenas chegou à rua, sentiu necessidade de rir e pensou, que imbecil, se eu tivesse aceitado a sua oferta, ali está um ourives que não sabe distinguir o verdadeiro do falso. Foi a outro, que ficava na embocadura da rua de Lapé. Este apenas viu a joia e exclamou, Oh, conheço bem este colar, foi comprado aqui. Lantin, perturbadíssimo, perguntou quanto valia. Vendi-o por 25.000 francos e estou pronto a dar-lhe já, por ele, 18.000 francos, contanto que, em obediência a uma disposição legal, me diga como está de posse dele. Desta vez Lantin não pôde se conter. Mas repare bem, atentamente, pensei até agora que fosse falso. O joalheiro disse, queira ter a bondade de dizer-me seu nome? Chamo-me Lantin, sou empregado no Ministério do Interior e resido à Rua dos Mártires, número 16. O joalheiro abriu um livro, procurou e disse, de fato, este colar foi mandado para o endereço da senhora Lantin, Rua dos Mártires, 16, em 20 de julho de 1876. Os dois homens fixaram-se, o empregado aturdido de espanto e o ourive desconfiado de que fosse algum ladrão. Este último pediu, quer ter a bondade de entregar-me este objeto por 24 horas? Passo-lhe o recibo. Pois não. E Lantin saiu com o recibo no bolso. Atravessou a rua, viu que se enganava, tornou a descer para as tolherias, passou o Sena, tornou a notar que estava enganado, voltou aos Campos Elíseos, sem uma ideia precisa na cabeça. Esforçou-se para raciocinar, para compreender. Sua mulher não podia comprar um objeto de tal valor, mas então era um presente. Quem o havia dado e por quê? Uma dúvida terrível assaltava-o. E esta? Mas então todas as outras eram presentes. Parecia-lhe que a terra tremia. Estendeu os braços e caiu sem sentidos.
tornou a si em uma farmácia para onde o haviam conduzido, foi para casa, até a noite chorou desesperadamente, mordendo um lenço para não gritar. Depois deitou-se fadigado, cheio de mágoas, e dormiu um sono pesado. Um raio de sol despertou-o, levantou-se para ir ao trabalho. Era duro trabalhar naquele estado de espírito. Podia desculpar-se com o chefe e escreveu-lhe. Depois viu que precisava voltar ao joalheiro, sentiu-se cheio de vergonha. Esteve refletindo muito tempo, não podia deixar o colar com aquele homem. Vestiu-se e saiu. Fazia um tempo lindo. O céu azul estendia-se sobre a cidade, que parecia sorrir. Lantim pensou olhando aquela gente, aquela vida. Como se é feliz quando se é rico. Com dinheiro pode-se sufocar a dor. Vai-se onde se quer, viaja-se, distrai-se. Oh, se eu fosse rico! Lembrou-se que estava com fome, pois não comia desde a véspera, mas o seu bolso estava vazio e lembrou-se do colar. 18.000 francos, já era dinheiro. Voltou para a rua de Lapé. 18.000 francos, 20 vezes quis entrar na loja, mas a vergonha detinha-o sempre. Entretanto, tinha fome, muita fome, e estava sem vintém. Decidiu-se bruscamente, atravessou a rua correndo para não refletir e entrou no ourives. O joalheiro apressou-se em oferecer-lhe uma cadeira com uma gentileza sorridente. Até os caixeiros olhavam-no de soslaio. O negociante declarou: estou pronto a pagar a soma que lhe ofereci. Então o joalheiro foi a um cofre, retirou 18 bilhetes de 1.000 francos, contou-os e os entregou a Lantim, que passou o recibo e com a mão trêmula pôs o dinheiro no bolso. Ia sair, mas voltou-se para o negociante, que sorria sempre abaixando os olhos. Tenho, disse, outras joias que couberam na mesma herança. Convile-lhe a comprá-las? De certo, senhor. Um dos caixeiros saiu para rir, outro assou o nariz com toda a força. Lantim, impassível, respondeu: hei de trazê-las, e tomou um carro para ir buscar as joias. Quando voltou, 1 hora depois, ainda não tinha almoçado. Puseram-se a examinar os objetos um a um. Quase todos tinham sido comprados ali. Lantim ora discutia, zangava-se, exigia que lhe fossem mostrados livros de venda e falava sempre mais alto à medida que a soma se elevava. Os 2 grandes brilhantes dos brincos valiam 20.000 francos, os braceletes 35.000, broches, anéis, medalhões 10.000, um fio de esmeraldas e safiras 14.000, um solitário preso a uma corrente de ouro, formando um colar 40.000. Tudo junto elevava-se à cifra de 126.000 francos. O ourives declarou com uma bonomia irônica: tudo isto pertenceu a uma pessoa que empregava todas as suas economias em joias. Lantim respondeu gravemente: e um modo como outro qualquer de empregar o dinheiro. Saiu. Quando chegou à rua, sentia-se tão leve que podia saltar sobre uma estátua que se erguia alta no centro de uma praça. Foi almoçar no Volzum e bebeu vinho de 20 francos a garrafa. Depois tomou um vinho e deu um passeio pelo Bois. Olhava para os outros carros com certo desprezo e tomado pelo desejo de gritar aos que passavam: eu também sou rico, tenho 200.000 francos. Lembrou-se do emprego e fez-se conduzir ao ministério. Foi resolutamente ao chefe e disse: venho apresentar-lhe a minha demissão, acabo de herdar 300.000 francos. Foi apertar a mão dos velhos companheiros e confiou-lhes logo seus projetos de vida nova. Depois jantou num café inglês. Achando-se perto de um senhor que lhe pareceu muito distinto, não resistiu ao desejo de lhe dizer com certa imodéstia que tinha herdado 400.000 francos. Pela primeira vez na vida se aborreceu no teatro e passou a noite em festanças. 6 meses depois tornava a casar. A segunda mulher era honestíssima, mas tinha um gênio impossível. Desta vez não foi muito feliz. Para ler esse conto, acesse
www.poeteiro.com